Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Orjana, eu sou a mãe de Alice, de 6 anos, e Romeu, de 2. O tema de hoje é o último livro que eu li, que foi esse aqui, O Acerto de Contas de Mamãe. Esse livro é muito forte, muito interessante, muito informativo. É um presente que a Sui nos dá. Espero que vocês leiam se vocês quiserem. Bom, nesse livro ela é a mãe de um dos adolescentes que matou mais 12 adolescentes numa escola nos Estados Unidos, Columbine. Esse adolescente junto com outro, eles cometeram essa tragédia e depois se mataram. E ela é a mãe de um deles. E ela faz um relato nesse livro do que ela pode ter perdido, não ter percebido, do que realmente, de toda a trajetória dela com o filho dela. É um presente enorme para todos nós, para que a gente possa refletir sobre como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Bom, eu separei alguns itens que para poder falar para vocês, e o primeiro é o bullying. Essa tragédia, ela foi um divisor de águas com relação ao bullying. Até então não se falava tanto, não existiam leis que protegiam os agressores, não era um assunto de saúde pública como é hoje, né? Hoje nós sabemos que o bullying, ele tem reflexos na vida adulta, e isso é muito mais falado, e que bom que nós podemos falar sobre tudo isso, né? Depois da tragédia, ela ficou sabendo através de outros jovens que eles falaram que já imaginavam que isso fosse acontecer um dia, porque a escola, apesar de ser dita uma escola academicamente excelente, era uma escola que tinha uma cultura de bullying muito grande, ela não sabia disso. Eles falavam que tinha muito abuso físico, muito abuso psicológico, que os professores faziam vista grossa. Ela fala ainda que ela não conseguia, que ela não acompanhava a vida diária do filho dela na escola, o que é muito comum, né? A gente não fica todo dia na escola dos nossos filhos. E ela fala ainda que ela gostaria de ter tido mais tempo, ter gastado mais o tempo dela em ter ido na escola, em ter conhecido a cultura da escola, o clima, sabe? Como as crianças se relacionavam, os jovens, porque a gente sente, né? Ao invés de ficar cobrando ou abordando o filho dela apenas academicamente. Eu acho que é importante que a gente reflita sobre tudo isso. O bullying, no livro tem vários especialistas que falam que o bullying está muito associado à depressão, ao suicídio, é uma questão que precisa ser realmente falada. É interessante, eu fiquei pensando, gente, sobre a escola da minha filha, que ela estava anteriormente, sobre a minha ida à escola, como eu percebi o quanto eu incomodava. Quando eu estava o tempo todo presente, querendo entender por que a Alice saiu da educação infantil para o primeiro ano e por que precisava ser daquela forma, tão brusca. E a teoria da escola, né, era muito bonita, de que o cuidado com a criança, todas as questões acadêmicas, a pedagogia e tal, mas a pedagogia, né, e o cuidado também deveria estar incluído, o cuidado com a criança mesmo, na sala de aula, e isso não acontecia. E eu não me convenci disso, de que, não, a Alice precisa sim, ela tem que estar responsável agora, ela tem que entender que é assim, vendo a Alice ansiosa, dormindo mal, chorando, irritada. Hoje a Alice é outra criança. Com menos de um mês em outra escola, ela já está muito mais tranquila. É impressionante. E assim, eu acho que tem a ver com isso, sabe? Com o clima, com o que a gente sente com o retorno dos nossos filhos. E para isso a gente tem que estar presente, né? Enfim, uma outra questão que eu falei agora, né, que o bullying está associado também ao suicídio e à depressão. Ela fala do suicídio, que antes disso acontecer com o filho dela, né, porque ele se matou, ela acreditava um pouco nesse clichê cultural, de que todos nós, eu acho, que a gente termina se envolvendo com isso, de que o suicida é um fracassado, né? E ela, depois de tudo, ela trouxe vários especialistas para falar no livro, e se fala de uma maneira que eu acho que realmente a gente tem pouca informação de como os pensamentos suicidas, ele é um sintoma de uma doença, né? De uma falta de uma saúde cerebral, que quando o pensamento suicida, quando a pessoa chega ao suicídio, é uma batalha que ela não conseguiu vencer contra os pensamentos conturbados dela, sabe? É de querer se livrar de um sofrimento. E quando a gente é adulto, se espera que a gente consiga elaborar isso melhor, ou procurar, nem sempre isso acontece, é óbvio, pedir ajuda, procurar um terapeuta, enfim, alguém que possa ajudar, mas para um adolescente é muito mais difícil verbalizar isso tudo e pedir ajuda, né? Então, eu, por exemplo, na minha família, a gente conhece alguém, todo mundo conhece um caso, enfim. Eu tenho uma prima que perdeu uma irmã por parte de pai através de um suicídio. A gente precisa realmente falar mais sobre tudo isso e entender que os adolescentes e os nossos filhos começam desde a primeira infância a ficar atento a todo o retorno emocional do que toda essa cobrança acadêmica tão grande, né? Porque começa desde o início, aí vem o bullying, vem o suicídio. É muito importante, refletindo sobre tudo isso, gente, como nós precisamos parar de nos preocupar tanto com a questão acadêmica
né? E quanto é importante que a gente se preocupe com como nossos filhos estão, né? Nós precisamos ir até as escolas, a gente precisa se movimentar, né? Estar mais presente. Ela fala ainda da depressão, eu tinha falado do bullying, do suicídio, e aí é muito interessante quando ela fala da depressão, porque os especialistas no livro falam que a depressão é diferente para o adulto, diferente para o jovem, diferente para a criança. Sabe, eu fiquei lendo e falando, caramba, eu não sabia disso. Tem muita coisa que a gente precisa realmente se informar, né? Pro adulto, ela fala que o adulto fica com energia mais baixa, fica triste, o jovem já fica mais irritado, fica autocrítico, quer se isolar, a criança já tem doenças inexplicáveis, tem distúrbios do sono, sabe? É muito importante que a gente comece a se informar mais. Eu estava conversando há pouco tempo com um amigo em Campinas e ele disse pra mim, Rosana, eu estava indignada com toda essa coisa, né? Toda essa falta de preocupação com a criança, porque tem que entrar no primeiro ano, tem que aprender, tem que escrever, sabe? Sem se preocupar como é que ela estava se sentindo com aquilo tudo, né? E ele falou, cara, as pessoas não se informam sobre o universo infantil, sobre os jovens. Então a gente precisa abrir a nossa cabeça, gente, sabe? É isso que eu mais fico pensando com relação a mim mesma. De como cada vez eu aprendo mais sobre os meus filhos, sobre o universo do mundo deles, né? A outra questão é sobre os jogos violentos. Ela fala isso no livro, de que o filho dela assistia esses jogos violentos, né, que tem por aí, e que ela confiava de que ele ia administrar aquilo bem dentro dele. E aí os especialistas do livro, eles falam que assistir os jogos violentos diminui a empatia e aumenta a agressividade. Isso não tem relação direta, mas influencia. Eles dão um exemplo muito interessante sobre o cigarro, né? Que às vezes você pode passar a vida inteira fumando e você não vai ter o câncer de pulmão. Mas às vezes você pode fumar um pouco e ter. Ou seja, depende da vulnerabilidade de cada um. Os mais vulneráveis vão ter mais risco. Os adolescentes estão mais vulneráveis, né? Enfim. E aí é interessante que ele, concluindo esse raciocínio, de que não garante uma criança, um adolescente assistir jogos violentos, mas é extremamente tóxico, sabe? Então é tóxico, diminui a empatia, eles são vulneráveis e ainda assim eles assistem. Enfim, gente, essa é uma questão, é muito pessoal, óbvio, mas a gente precisa ficar atento a tudo isso. É a nossa responsabilidade, é a nossa tutela. Eu falo isso em 2 vídeos, vou deixar aqui pra vocês, sobre televisão e sobre internet, de como nós precisamos sim entrar no mundo dos nossos filhos e começar a mostrar pra eles, porque já que somos nós que temos que mostrar pra eles o caminho, né? É através da nossa responsabilidade de determinar, de decidir junto com eles o que pode ser feito ou não, tá bom? Então, eu queria deixar essa mensagem pra vocês de que nós precisamos estar mais presentes, precisamos ir pras escolas, conhecer o clima da escola dos nossos filhos, ficar atentos ao feedback que eles nos dão, pra gente poder manter uma relação mais saudável. E no final do livro, ela fala uma coisa que eu achei muito legal, que nós nos interessamos muito em ensinar para os nossos filhos higiene, que eles precisam se alimentar bem, que eles precisam aprender a se relacionar com o dinheiro, mas a gente não ensina de como é importante que eles se interessem em monitorar a saúde do cérebro deles, do coração deles, né? O essencial não é visível aos olhos, né? É através do coração que a gente vê tudo isso, que é o sentimento, que é o que a gente vem falando, né? De como nós precisamos, que a disciplina positiva fala muito isso, aumentar o nosso repertório com relação aos nossos sentimentos, né? Liberar que os nossos filhos elaborem também os sentimentos deles, para assim a gente ter um feedback real de como eles estão, gente. Que momento que eles estão da vida, sabe? Acho que só assim a gente diminui tudo isso. Essas possibilidades, né? Do bullying, do suicídio, da depressão e todas essas questões que assustam tanto, né? Mas que nós precisamos estar mais presentes e assumirmos as nossas responsabilidades sobre eles e sobre a educação deles, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se isso aconteceu, não deixe de deixar um joinha, tá bom? De compartilhar, de comentar. É isso, gente. Um beijo grande e até a próxima.